Muito se ouve falar em setores perenes, um termo que começou a ganhar popularidade graças ao maior investidor pessoa física do Brasil, o grande Luiz Barsi Filho. Mas você sabe o que é um setor perene? Sabe quais são os setores considerados como perenes na bolsa? Nesse vídeo eu vou falar tudo sobre esse assunto e também vou listar os 5 setores que todo investidor precisa ter na sua carteira para se beneficiar da perenidade. Então já sabe, né? Deixa o like no vídeo, isso é muito importante para o crescimento do canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve logo aqui embaixo. Eu sou Júnior Rafael e esse é o canal Lucrando com a Bolsa. Primeiramente, existe um grande erro de interpretação sobre as denominações na Bolsa de Valores. A maioria, e eu me incluo nisso, fala no setor bancário, setor elétrico, mas na verdade, se vocês buscarem a classificação setorial na B3, vocês podem ver que as ações são divididas em 11 setores, 44 subsetores e 83 segmentos. Os bancos, as empresas de energia elétrica, de saneamento e várias outras denominações comuns são, na verdade, segmentos. Então é preciso tomar cuidado e compreender isso, pois os setores que eu vou listar aqui para vocês estão de acordo com a classificação na B3, mas podem ficar tranquilos que eu vou deixar o link da classificação setorial na B3 na descrição do vídeo. Assim vocês podem ver como funciona. Primeiro, o que são setores perenes? Basicamente, são setores que vão continuar a existir e ser importantes por um longo tempo. Isso quer dizer que são setores essenciais para o desenvolvimento econômico, necessidades básicas da população e até setores que foram se tornando essenciais ao longo do tempo. Se vocês pesquisarem, existem 2 setores que, na verdade, são segmentos que são unanimidade entre os investidores, que são os bancos e as elétricas. Um investidor que não tem nenhuma ação nesses segmentos está correndo mais riscos e também desperdiçando um grande potencial. Mas antes de eu listar os 5 setores que eu considero fundamentais em uma carteira, vou deixar aqui no card um vídeo onde falo sobre uma diversificação para investidores iniciantes. Sugiro dar uma olhada porque realmente é muito importante. Dito isso, vamos aos 5 setores que todo investidor precisa ter em carteira, nem que seja somente uma ação de cada. O primeiro e mais previsível de todos é o setor financeiro, um setor que traz dentro dele bancos, corretoras de seguros e seguradoras como principais segmentos. Na tela vocês podem ver algumas das principais empresas desse setor. Esses segmentos vêm crescendo ano após ano, durante várias décadas inclusive, e quanto ao futuro devem continuar crescendo, mesmo com a provável redução da receita, principalmente dos bancos tradicionais. Dentre todas as opções, temos na nossa bolsa o maior banco da América Latina e até então o banco mais rentável do mundo, o Itaú Unibanco. O segundo setor com alta perenidade é o setor de utilidade pública, provavelmente o setor mais previsível e estável da bolsa. Nesse setor podemos destacar as empresas do segmento de energia elétrica e saneamento. Na tela vocês podem ver algumas das principais empresas listadas nesse setor. A previsibilidade desse setor está ligada em grande parte aos longos contratos que as empresas têm, o que garante uma receita estável e facilita a gestão com relação a despesas e investimentos. O segmento de energia elétrica é um dos preferidos dos investidores e é possível criar uma diversificação dentro desse próprio setor, já que ele é subdividido em empresas geradoras, transmissoras e distribuidoras. As geradoras são as empresas que geram energia através das hidrelétricas, termoelétricas, eólicas e solar principalmente. Já as transmissoras são as empresas que pegam a energia gerada e fazem o transporte, digamos assim, através daquelas estruturas de alta tensão até as estações, onde a tensão é reduzida para que as distribuidoras façam as ligações até as casas. Desses 3 modelos, as transmissoras são consideradas as mais perenes, porque elas recebem através de contratos pré-estabelecidos. Se elas transmitirem 10.000 volts ou 1 milhão de volts,
não terá nenhuma diferença nos ganhos. Inclusive, elas tendem a aumentar em seus lucros em crises, já que o consumo de energia tende a diminuir, diminuindo os custos de transmissão e mantendo as receitas. O terceiro setor é o de consumo não cíclico, o que, de forma bem resumida, são empresas que trabalham com produtos essenciais de consumo e que continuam a ser consumidos mesmo em momentos de crise. Os principais segmentos desse setor é o da agricultura, que é a base da economia no Brasil, alimentos, carnes e derivados, e também o de cervejas e refrigerantes. Esse último pode não ser considerado como essencial, mas é bastante consumido no Brasil e acredito que isso não vai mudar nos próximos anos. Na tela vocês podem ver algumas das principais empresas desse setor. Um ponto fundamental desse setor é o fato de exigir um conhecimento e estudo amplo devido ao fato de envolver muitas empresas exportadoras que podem sofrer com alguma regulamentação do governo, pelo fato de conter vários produtos perecíveis, além do câmbio. Na minha opinião, esse é o setor mais complexo e difícil para investir, mas que tem grande perenidade. Afinal, a alimentação é a base da sobrevivência humana. O quarto setor é o setor de saúde. Esse é um setor que ainda vejo poucos investidores considerando como essencial. Mas se for analisar os dados demográficos da população, podemos ver que a população está cada vez mais velha e também mais preocupada com a saúde, além de que temos um sistema básico de saúde que funciona de forma precária, fazendo com que a população com maior condição financeira opte por serviços particulares. O consumo de medicamentos também vem crescendo muito no Brasil, enquanto ainda com um mercado grande para crescer nos próximos anos. Na tela vocês podem ver algumas das principais empresas desse setor. Na minha visão, esse é sim um setor extremamente perene, ou vai dizer que você nunca ouviu a frase "com saúde não se brinca". O quinto e último setor é um pouco mais polêmico, mas eu considero ele perene, levando em consideração o presente e o futuro. É o setor de tecnologia da informação. Aqui eu garanto que a maioria esperava que eu listasse o setor de bens industriais, mas na minha opinião, o setor de tecnologia da informação é fundamental para a evolução do país. Cada vez mais vemos a tecnologia presente no dia a dia, sendo responsável por estar presente praticamente em qualquer segmento de empresas. Na tela vocês podem ver algumas das principais empresas listadas nesse setor. No passado, esse não era nem de perto um setor perene, nem sequer existia, mas a evolução criou e tornou esse setor fundamental, não só no Brasil como no mundo todo. Então, como eu já disse, o segmento bancário e o de energia elétrica são unanimidade entre os investidores, já os demais nem tanto. Mas aí pergunto para vocês, concordam comigo nesses 5 como os principais? Lembrando que o setor de bens industriais, materiais básicos e de telecomunicações também são perenes em alguns segmentos, mas na minha opinião os 5 que listei são os principais. Deixa nos comentários se você concorda ou discorda dessa lista, quero muito saber. Não vai embora sem deixar o like nesse vídeo. Me esforcei ao máximo para trazer um conteúdo que gera muito valor para vocês. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Te espero no próximo vídeo. Até lá e tchau!